as 3 edições de Dylan Dog, da editora Lawrence, comemorando 30 anos do personagem no Brasil, ali na época dos seus meados de 2017. E nós vamos conhecer um pouquinho só, pelo menos um pouquinho, de cada edição, de cada história, aqui numa distribuição Sebos do Igor. E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, para conhecer uma por uma dessas edições que são, enfim, tem um certo, digamos, né, uma certa um pequeno peso de raridade, porque assim, foram poucas tiragens dessas 3 belezinhas. E aí quem tem, quem não tem, tem que procurar, né? Originalmente eu tinha só uma, essa daqui. Depois troquei com um amigo para conseguir uma outra coisa que me era muito importante. E aí finalmente consegui encontrar este pack maravilhoso das 3 para recuperar essa aqui e ter as que faltavam lá na Gibinano Comic Shop aqui de Fortaleza. Então, se você é uma pessoa que quer procurar coisa bacana, coisa massa, num packzinho Rocheda, Gibinando Comic Shop, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, as 3 histórias que compõem esse packzinho maravilhoso é O Retorno ao Crepúsculo, que é uma continuação de uma história chamada Zona do Crepúsculo, que acontece lá na editora Record. Manchas Solares, que não é uma continuação dessa, já é uma outra história independente. E Mater Morbi, que é a história que ganhou um prêmio importantíssimo e que é também uma das mais raras histórias de Dylan Dog aqui no Brasil. Então vamos lá, né? De um por um, tem a calma, tem a nervo. Vamos primeiro essa daqui, O Retorno ao Crepúsculo, para mim é a minha história favorita. Embora para muita gente que é fã não considere ela como a melhor história do Dylan Dog, mas para mim ela é assim uma história trilouca. O Retorno ao Crepúsculo basicamente é, como diz, né, assim, a Zona do Crepúsculo é um lugar onde pessoas que foram mesmerizadas, ou seja, elas estavam à beira da morte e foram hipnotizadas para continuar vivas. E elas permanecem vivas mesmo estando mortas. Eu sei, é confuso mesmo. E o Dylan Dog resolve voltar à Zona do Crepúsculo junto com uma moça que é a filha do seu arqui-inimigo, para que um médico que também faz esse procedimento possa mesmerizar a sua filha e curar a sua face. E aí nós temos assim personagens como a Mabel, que é uma personagem que já é conhecida da história anterior, que foi a primeira a ser mesmerizada dentro dessa história. A história lida com o misticismo, né? O detetive do pesadelo, que é o Dylan Dog, ele se coloca em um lugar, ele se vê num lugar que em conceito parece ser uma espécie de buraco negro que contém assim parte do cosmos, e essencialmente a história é muito bizarra. A história, ela, como é que eu posso dizer? Ela é trilouca. A arte é muito boa, mas ainda não é das mais melhores, assim, digamos, do que a gente vai vendo com relação às outras 3, né? As outras 2. Mas o roteiro, esse roteiro, ele é pancada. É com o roteiro da primeira etapa da fase do personagem, né? Aliás, é uma história da primeira fase dele com roteiros do seu próprio criador, que é o Sclave. Então não é de se admirar que por isso que a história seja tão boa, né? Envolve até o próprio Edgar Allan Poe vivenciando a Zona do Crepúsculo no seu conto Valdemar, que é o conto que inspira essa história. Então, para você ver quão louca é essa história e o quão louca é assim esses conceitos assim que ele vai envolvendo para essa história. Então, não espere um final tão agradável. Então, nós temos aqui a primeira, que é Dylan Dog Retorno ao Crepúsculo. Então, vamos à segunda, que é Dylan Dog Manchas Solares. Também, basicamente, é uma história de terror, uma das melhores histórias de terror do personagem, onde você já começa com um personagem que estava sendo enterrado vivo, em que a gente descobre que é um dos personagens da história e que as pessoas estão sendo levadas a cometer várias atrocidades, até consigo mesmos, né? Suicídios, assassinatos, atropelamentos e um calor assim extraordinário. Essa história se passa em Fortaleza, só pode, ou em Teresina.
De um modo, senhoras e senhores, que o que se explica é que o conceito dessa história é que as manchas solares que acontecem em períodos, né, esporádicos e pontuais afetam a Terra a ponto de trazer essas coisas acontecerem na Terra. Então, o Dylan Dog vai investigar o que está se sucedendo nesse planeta com a ajuda de um médico que também investigou essa história e da filha dele, que é bonito que só uma pilha. Toda a história o Dylan Dog namora alguém, fica com alguém ou se enrabicha com alguém, assim. É impressionante. E o Dylan Dog, ao descobrir que são forças mais inexplicáveis, ele mesmo se vê numa situação onde ele mesmo se vê num hospital com um monte de zumbi, e são zumbis bem diferentes. A história ela é bem elaborada, ela tem alguns clichês de zumbi, mas por outro lado também tem umas reviravoltas que realmente são surpreendentes e que o que a gente achava que era bem de zumbi não é bem zumbi, sabe? E aí eu não vou dizer mais porque é para não entregar assim, né, o que é, para você não ficar assim, ah, meu Deus, pronto, agora eu não vou ler mais, né? Não, tenha calma, tenha nervo. Então, essa é a segunda história, né? Dylan Dog, Manchas Solares. Então, vamos para a terceira história. Dylan Dog, Mater Morbi. Essa história foi a mais barra pesadíssima das três. Ela ganhou o prêmio, deixa eu ver aqui, vou pescar, o prêmio The Gatling Awards de 2016. Mater Morbi é a mãe de todas as doenças. E Dylan Dog se vê doente. O personagem principal está muito doente. E ele não consegue fazer nada, nem fazer aquele vugu-vugu com ninguém. Ele se vê muito doente. Ele tem seus poucos, 30 e poucos anos. Eu sei como é que é, Dylan Dogs. E ele vai lá se consultar e o doutor lá diz pra ele que vai operar ele, que é preciso operar e tudo mais. Mas aí quando ele acorda, ele se vê num outro hospital com gente doente aos trancos e barrancos e um outro médico que está cuidando dele. E cada vez ele fica pior. Até que ele finalmente descobre o que está se sucedendo no planeta. E aí eu vejo. E aí essa é o quadrinho em que a arte é ainda mais primorosa. É levada à enésima potência. Até a gente entende por que essa história ganhou o prêmio. Trabalha com rachura, trabalha com sombreamento, com algumas técnicas diferentes entre recordação ou histórias contadas e o que acontece no mundo real. E aí você vê essa diferenciação através da arte. E aí isso eu achei genial dentro dessa arte em preto e branco. E aí ele se encontra, finalmente Dylan Dog se encontra com a Mater Morbi, a mãe de todas as doenças. Espera aí, esses encadernados são bem nojentinhos de fechar, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera, pronto. Então ele se encontra com a Mater Morbi e esse encontro ele é assim bem, peraí, deixa eu coisar aqui, pronto. É bem caliente. Que a Mater Morbi ela é personificada por um feitiço. E para um hipocondríaco como o Dylan Dog e até para quem é hipocondríaco, fica até aquela pergunta: seria a doença um feitiço? Então achei muito certeiro, não sei, achei muito, no mínimo interessante essa coisa de personificar a Mater Morbi como essa dominatrix, já que a doença é uma espécie de feitiço pro hipocondríaco que, assim, bem mais complexo também, né? Eu sou hipocondríaco, então achei assim, foi bem na ferida essa coisa da mãe de todas as doenças ser uma tremenda de uma gata. Ai, meu Deus. E aí, assim, Dylan Dog não tem como escapar tão facilmente. A trama, a princípio, a premissa é simples, ela é bem direta, mas, assim, as sacadas, tem sacada aqui que é muito boa. E aí, assim, a arte é muito boa. Assim, é realmente,
das histórias, realmente é a melhor. Embora a minha favorita ainda seja O Retorno ao Crepúsculo, eu admito que essa é a melhor história. E aí você vê, por exemplo, que o Dylan Dog, como esse cara que ele é, vai sempre estar à mercê da Mater Morbi. E aí eu achei isso genial, senhoras e senhores. E aí, assim, né, temos as 3 edições da editora Lawrence, que publicou em virtude de querer comemorar os 30 anos do personagem no Brasil e que na época não havia publicação nem da Conrad nem da Mitos. E ficou aquele gostinho de quero mais, que aí para quem, enfim, gosta do personagem vai ter que ir para as edições da Mitos, e que inclusive eu tenho a número 1 e pretendo colocá-la para jogo aqui para vocês verem nas próximas levas. Então, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Deixa teu like se você gosta de curtir esses conteúdos de ver quadrinhos por dentro e também apreciar a nona arte, assim como eu, assim como você, assim como nós todos e nós mesmos, junto com nós mesmos, junto com nós todos nessa vida bandida. Muito obrigado, uma boa semana, bom domingo e até a próxima!